Pai, no nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor manifeste, Pai, a Tua vontade, Deus, naquilo que nós precisamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que tudo que o Senhor deseja e sonha se cumpra aqui essa noite, Deus. No nome de Jesus, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, ela seja revelada em nosso meio. E no nome de Jesus Cristo, Deus, que tudo aquilo que o Senhor sonhou para essa noite, Pai, se cumpra no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Queridos, nós estamos falando de João 15. E João 15, ele traz uma passagem dizendo assim, coloca lá para mim, João 15. Permanecei em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, essa é a passagem-chave que nós estamos trabalhando ao longo de todos esses dias, né? Desde o começo do ano nós estamos falando sobre permanecer. E cara, esse é o desafio. Permanecer no Senhor. Então assim como um ramo ele está conectado na videira, nós quando estamos conectados em Cristo, nós damos frutos, né? E nós estamos explorando o que é este fruto. O que é o fruto que nós tanto falamos, tanto temos, né, dito assim? A gente tem a opção, assim, queridos, de viver colheitas, que são os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, mas nós precisamos de frutos espirituais, porque tem coisas, queridos, que nós precisamos da ajuda de Deus para poder fazer, para poder viver, para poder, né, cumprir o propósito do Senhor. Aí a gente vai lá para o livro de Gálatas, e Gálatas 5:22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí o versículo 23 diz que mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E eu quero falar sobre mansidão. Queridos, o que é mansidão, né? O que é uma mansidão? O que é ser uma pessoa manso, conforme a Bíblia fala, né? É aquela pessoa calminha, tranquilinha, é isso? Sim ou não? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que o perfil da pessoa seja uma pessoa tranquila, né? Mas não necessariamente. Queridos, mansidão é força sob controle. Então, mansidão é isso, é eu ter a minha força sob controle. É forte, né, gente? Porque aqui, quem é forte aqui? Quem usa força às vezes assim para extrapolar? Né? Às vezes a gente usa, né? Mete o pezão na porta, né? Faz coisas loucas, né? Agora imagine se você tem controle disso. Né? E você aplica isso de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Então, mansidão, queridos, ao contrário de algumas pessoas pensam, ao contrário que algumas pessoas dizem, mansidão não é fraqueza, mas é uma força sob controle. Então, mansidão reflete humildade, reflete paciência diante das provocações e das adversidades. Né? A gente tem falado sobre permanecer. Permanecer é ser paciente, amém, queridos? É ter paciência, né? É ter humildade, né? Muitas vezes assim quantas vezes, né, a gente já ouviu aquela frase, ou então quantas vezes a gente já falou, dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair, né? Já ouviram isso, queridos? Né? Às vezes é assim que a gente dita as regras das nossas vidas, né? Então assim, a mansidão, queridos, quando ela é desenvolvida, ela promove relacionamentos saudáveis, né? Ela reflete um coração moldado pela graça, né? Pela graça de Deus nas nossas vidas. E a gente, através da mansidão, a gente consegue se aproximar de Cristo e passar a imitar a mansidão de Cristo. Amém, queridos? Quem é casado aqui? Glória a Deus. Quem é muito bem casado? Eu ouvi não. Quem é muito bem casado?
Oh, glória a Deus, né? Tem umas pessoas bem felizes aqui com o casamento. Eu não vou perguntar quem não é, tá bom? Só vamos ficar nessa parte aqui. Amém, queridos? Vai que dá treta, né? Agora vamos dizer, vamos falar, né, cara? Se tem algo que nós precisamos de mansidão, é o tal do casamento. Sim ou não? A nossa força tem que estar sob controle. Então, assim, por quê? Porque senão a gente faz besteira. Senão a gente faz caca, né? Queridos, essa palavra traduzida, mansidão, ela vem de uma palavra grega, né? E é isso que eu estava estudando, é isso que Deus fez eu ir, voltar, fez eu ir, voltar. E o nome é, tipo, eu até decorei, né? Eu falei várias vezes assim para não falar errado, mas é prótase, sabe? Ainda bem que a gente não fala grego, né? Porque senão a gente estava ferrado, né? Prótase. Mas assim, o que significa, queridos? Aristóteles, ele coloca essa palavra como equilíbrio entre os extremos. Ele traduz isso como um equilíbrio entre os extremos. Você não está nem para lá, você não está nem para cá, você está equilibrado. Você está no meio. Então, assim, a língua grega, queridos, ela é muito expressiva e ela é precisa também. E muitas vezes, as pessoas, quando elas desenvolviam uma palavra, eles não apenas, eles davam uma definição para aquela palavra, mas eles buscavam uma maneira de ilustrar aquela palavra para que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo falado. Na cultura grega, mansidão, ela era ilustrada por um animal domesticado. Então, mansidão é um animal domesticado. Forte, né, gente? Porque, quem quer ser manso aqui? Então, você precisa ser domesticado. Né? Porque, queridos, é a maneira que a gente precisa, né? A maneira que a mansidão vai ser desenvolvida nas nossas vidas. E como que Deus desenvolve mansidão em nós, queridos? Como isso é desenvolvido? Queridos, pelo seu toque sutil, ou melhor, seu toque gentil, ou então, através da força. Tem duas maneiras de desenvolver mansidão no homem, que Deus vai fazer. Ou ele vai usar de uma forma sutil, se você responde a isso, ou ele vai vir de uma forma onde ele vai usar a força, se for necessário contigo também. Amém, queridos? Agora eu te pergunto, qual que você quer? Qual que você prefere? Eu prefiro a gentil, mas será que a gentil dá a resposta para a gente? Será que às vezes, né, a gentileza do Senhor é o que faz eu entender e compreender e desenvolver mansidão? Será que talvez eu não seja um cavalo chucro que precisa de umas esporadas? Eita glória, né? Aleluia, glória a Deus, né? Essa hora ninguém fala aleluia, fala a Deus, né? Mas às vezes eu posso ser um cavalo chucro, né? Salmo 103, que foi o salmo que a gente abriu, ele diz assim, coloca lá para mim, Salmo 103, versículo 10 ao 11. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Queridos, Deus, Ele não nos trata conforme nossos pecados, mas com grande amor. Jesus, Ele demonstra essa gentileza em várias passagens. Queridos, deixa eu só voltar um pouquinho na questão ali de um animal domesticado. Tem duas maneiras de você domar um cavalo. Vamos usar o cavalo, né? Ou com chicote e espora, né? Se você conhece bem disso, você sabe, né, que para domar um cavalo, você precisa de chicote e esporas. Mas também tem uma outra maneira de domar o cavalo, queridos, que é através do toque e usando a própria comunicação do animal. Eu não sei fazer isso, né? Nunca domei um cavalo, né, cara? Né? A não ser eu, que precisei ser domesticado, né? Ser domado, né? Mas assim, eu fui mais para o lado de tomar uma chicotada do Senhor, né? Porque Deus falava de uma forma gentil comigo e não funcionou. Mas assim, o animal, queridos, quando você usa uma linguagem, né,
Tipo, tem uma linguagem que ele entende, tem uma maneira de se comunicar com ele, você também consegue ter as respostas dele. Quem aqui já viu o processo de adestramento de um cão? Quem já viu, conhece, sabe? Cara, eu conheci uma pessoa que ele domesticava um cão, né, à base da pancada, da agressão. Batia no cachorro. O cachorro, ele obedecia por medo, né, e ele era domesticado. Só que eu também conheci um outro cara que não, que ele domesticava de uma maneira assim, sendo gentil com o animal. E funcionava também. Mas, queridos, é aquilo que eu disse. A gente tem que ver como que a gente vai responder a determinadas situações. Como que nós damos essa resposta? Então, assim, Deus, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Esses dias eu falei assim que Deus não te chama pelo nome do teu pecado, Deus te chama pelo teu nome. O diabo não, o diabo te chama pelo nome do teu pecado. Ele vai olhar para você, ele não sabe teu nome, mas ele sabe teu pecado. A diferença de Deus, Deus conhece você e sabe o teu nome, mas ele não olha para o teu pecado, por mais que ele saiba qual é o teu pecado. Então, queridos, quando a gente olha assim, a gente vê que Jesus demonstrou essa gentileza em várias passagens. Vamos lá, João 4, quando ele fala com a mulher samaritana, ele ignora barreiras culturais, ele ignora o preconceito que existia entre a cultura, né, judaica naquele momento, que de não aceitar os samaritanos. Então, assim, ele ultrapassa esse limite e oferece salvação para a samaritana. Ele não só conseguiu alcançar a samaritana, como também alcançou um povo todo. Por causa do quê? Porque ele rompeu uma barreira. João 8, ele vai mais além ainda, queridos. Ele perdoa uma mulher adúltera, assim, exortando a mudar de vida. Vai, não peques mais. Só que se você olhar para a cultura judaica, Jesus era o único que poderia pegar uma pedra e atirar naquela mulher, porque ele não tinha pecado. E ele fala para aqueles caras que trouxeram, né, os religiosos lá, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, se a gente for olhar de todos aqueles que estavam ali, quem tinha, né, autoridade ou direito para poder atirar a pedra era Jesus, e Jesus não atira a pedra, ele vai e fala, vá e não peques mais. Aí a gente vai lá para Lucas 19, lá a gente vê assim, Zaqueu, né? Zaqueu, ele era tido como um cara assim, rejeitado, né, totalmente, né, enfim, ele era um cara de mau caráter, vamos colocar nesse sentido. E você vê que ao alcançar Zaqueu, Jesus leva esse homem à transformação, e não só a transformação da sua própria vida, a transformação da sua casa. Então, um homem de mau caráter, né, uma mulher, né, estrangeira, né, e também a questão da mulher adúltera, 3 exemplos que a gente visualiza aonde Jesus operou com mansidão. E por que Jesus não condenou essas pessoas, queridos? Amados, porque ele não as tratou como os seus pecados mereciam, porque elas eram pecadoras. Jesus, ele não veio, queridos, com julgamento para esmagar e destruir, né, por causa do seu pecado. Pelo contrário, Jesus, ele vem com gentileza para restaurar. Jesus vem com gentileza, queridos, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer salvação. Então, e para restaurar o relacionamento do pecador, ou meu e seu, né, o nosso relacionamento para com Deus. Então a gente vê, queridos, que Jesus, ele expressa gentileza, ele expressa mansidão, e a gente aprende algo assim, queridos, que quando a gente vê lá, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes a gente olha para esse versículo e fala, glória a Deus. Por quê? Porque eu sou aquele crente que está ali. Eu sou aquele que crê, eu sou aquele que acredita, né? Sou aquele que não vai perecer, que vai ter vida eterna. Fico feliz por Jesus, né, ser o unigênito e por Deus ter me amado tanto dessa maneira. Agora, se a gente lê, gente, o versículo 17, ele diz também, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amados, Jesus,
ele está falando aqui que ele alcança o estrangeiro, ele alcança o imoral, ele alcança o desonesto, ele alcança o egocêntrico, com um toque gentil. De uma maneira gentil, amando essas pessoas, oferecendo algo, queridos, para essas pessoas se sentirem bem. E a pergunta que fica aqui, queridos, é como que eu e você tratamos as pessoas que são diferentes? Como eu e você tratamos as pessoas, queridos, que às vezes não pensam como a gente, ou que não pensam como você? Como que a gente trata essas pessoas? Será que essas pessoas se tornam os nossos inimigos porque elas não pensam igual a mim? Porque elas talvez não andem no mesmo lugar que eu ando, não façam as coisas que eu faço, só que Jesus Cristo, queridos, ele me alcançou quando eu estava no lixo. E ele me resgatou do lixo e falou assim, ó, vou dar uma limpada em você, você vai andar comigo, vai melhorando no caminho, e você vai sendo transformado neste caminho, nessa caminhada, e conforme você for caminhando, vai reproduzindo aquilo que eu estou fazendo em você. É isso que Jesus falou. É o que ele falou para mim quando ele me alcançou, porque ele me tirou de um lamaçal e me pôs de pé, deu uma limpada, deu uma tratada, tirou aquelas roupas sujas, né? Aquela sujeira quando você chega todo sujo, toma um banhão, fica ali todo limpinho, cheirosinho, passa um perfuminho e agora vai, só que por dentro ainda você está quebrado. Por dentro ainda tem um monte de coisa para ser tratada. Mas Jesus Cristo, ele nos alcançou com amor. Ele não deu umas porradas na gente, se você não vir eu vou te quebrar. Falou isso para você? Para mim não. Não, queridos, no amor. Então como que nós estamos recebendo, queridos, o estrangeiro? Como nós estamos recebendo o desonesto? Porque, cara, a gente vai entrar em contato, as pessoas vão vir. Sim ou não? Aí eu não falo com aquela pessoa porque, nossa, aquele lá é um pilantra. Mas já pregou o evangelho para ele? Será que, se você olhar para o teu passado, será que você não estava nesse lugar de ser pilantra também? Então, queridos, o que a gente aprende aqui? Que Jesus, ele ofereceu gentileza. E uma das traduções da palavra original para mansidão é gentileza. É ser gentil. Sabe, oferecer para as pessoas, queridos, mais do que simplesmente, muito obrigado, oi, tchau. É a gente ser gentil com as pessoas. É isso que transforma a vida das pessoas e as nossas vidas. Como que nós estamos sendo, queridos, quando o pecador chega? Será que a gente se coloca assim no altar? Opa, subi, estou mais alto que você. Por quê? Porque eu sou menos pecador que você. Humildade, irmão. A gente precisa de humildade e reconhecer que quando a gente sabe da palavra de Deus, a gente se torna mais pecadores do que aqueles que não sabem. Por que a gente tem a obrigação de aprender, queridos, a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrando coisas que nós precisamos mudar em nós. Se você ler a palavra de Deus e você consegue fazer aquele mapeamento do irmão, queridos, está errado. Está errado. Às vezes a gente consegue ler a palavra, né, falar, nossa, ele está falando do Joãozinho aqui. Não, está falando de você. Ah não, ele estava, este cara aqui é o Manuel. Não tem nenhum Manuel aqui hoje. Tem a Manuel aqui hoje não, né? Tem, ó o Manuel aqui. Está falando do Manuel. Não, está falando de você mesmo. É de quem está lendo. Porque a palavra é para você. É direcionada a mim. Eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que abrir a Bíblia e falar assim, Senhor, fala comigo. E fala para mim. Não para o Zé, para o João, para o Manuel. É para mim, queridos. Eu que preciso de correção. Eu que preciso de mudança. Eu que preciso ser transformado. E eu que preciso, sabe, desenvolver mansidão. Eu que preciso ter essa característica. Então, o fruto do Espírito é mansidão. O que significa? Força submetida a Deus. Então, nós devemos entender que esse toque amoroso, nós temos que estender este toque amoroso, queridos, que Deus nos deu, àqueles que hoje não estão.
Porque, cara, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de ser melhor. Eu sou melhor. Sou melhor, eu sou melhor. Cara, foge disso, irmãos. Nós temos uma vantagem, isso é fato, nós conhecemos Jesus. Agora, o que a gente faz com essa vantagem que a gente tem? Porque muitas vezes a gente não está fazendo nada com isso. Às vezes isso não está surtindo efeito nas nossas vidas, só que a gente conhece. Mas a gente permanece, a gente vive um relacionamento, isso está fazendo alguma coisa na minha vida, porque tem que fazer, queridos. A palavra de Deus, ela tem que vir e ela tem que gerar algo dentro de mim. Ela tem que me confrontar, ela tem que, sabe, me dar uma chacoalhada assim. A palavra de Deus, ela precisa vir de encontro a mim. E daí então, você vai ver que as coisas vão ser desenvolvidas, algumas coisas vão sendo tocadas, né? Então, nós devemos estender isso às pessoas, esse toque de amor, não o peso, o de amor, queridos, aquelas que não estão, que estão perdidas, pois Deus ama e deseja restaurar. Então, às vezes, queridos, nós falamos, aquele irmão não merece. Alguém já falou isso, queridos, aquele irmão não merece? Sim ou não? Eu já falei. Graças a Deus que o Senhor me tocou bem forte, assim, porque eu falei, aquele irmão não merece. Ixi, aquele lá é melhor que nem, né? Deus nem chegue nele. Que egoísta que eu fui. Por que eu tinha que falar isso, né? Por que eu acho que fulano não merece, Beltrano não merece? Ele merece tanto quanto eu. Ah, mas ele, você vê o que ele faz? Cara, e o que você fazia? Né? Às vezes a gente faz no oculto, no secreto, e a gente culpa aquele que faz, né, escancarado. É pecado, gente. Não estamos sendo melhores que ninguém. A gente só precisa olhar para Deus e pedir para Deus, mostra para mim, Pai, o que eu tenho que enxergar, para que eu possa desenvolver isso e mudar a mim. Então, o fruto do Espírito, queridos, é mansidão, que é a minha força submetida a Deus. Então, assim, Deus, ele começa a trabalhar em mim, ele começa a mudar em mim, e eu consigo receber essa transformação pelo toque sutil do Senhor, que é recebendo do amor do Senhor, que é recebendo a graça do Senhor, é entendendo que ele foi naquela cruz. Por quê? Porque ele me amou tanto, tanto que ele quer mudar, transformar a minha vida. Aí, queridos, a gente tem outra maneira de ser tocado para desenvolver mansidão nas nossas vidas, que é pelas circunstâncias difíceis. Quem aqui já viu uma madeira de lei? Quem já viu uma madeira de lei? É bonita, né? Uma madeira de lei, aquela tratadinha, né? Toda bonitinha, lisinha, né? Às vezes até passa ali um verniz, um negócio assim para fazer uma mesa, preparar. Cara, é bonita, sim ou não? Agora, você já viu o processo, como funciona? Para fazer essa madeira virar uma madeira de lei? Cara, é um processo árduo, mano. Né? Então, assim, queridos, pega-se a madeira áspera, cheia de defeitos, e aplica lixa. Diga para o irmão que está do teu lado, é uma lixa. E às vezes, queridos, nós estamos no processo da lixa, e começa com uma lixa bem grossa, depois de uma lixa bem grossa, diminui um pouquinho a densidade, e daí vai fazendo até se tornar uma lixa bem fininha. Só que esse processo de lixa, ele é feito várias vezes. E no primeira lixada, é onde tira as ferpas, né? Aquelas coisas, né, mais grotescas. Primeiro vem ali arrancando, né, vamos dizer, como que é a casca da madeira, vai, sabe? Depois o Gilberto dá uma aula para vocês, porque eu não manjo muito, mas assim, eu conheço um pouquinho e, cara, o processo é árduo. E às vezes Deus está com essa lixa nas nossas costas, lixando para tirar, sabe, a casca, para tirar aquelas coisas grotescas. Para quê, queridos? Para que você vire uma madeira de lei. Aí eu não quero ser uma madeira de lei. É uma escolha. Só que uma madeira de lei tem mais valor do que uma madeira bruta. Amém, queridos? Então, assim, o processo de lixamento é uma transformação essencial para suavizar a madeira áspera.
E às vezes, queridos, a gente passa por uns processos nas nossas vidas que são tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis assim, que quando você chega depois de um tempo, você está suave. Você fala assim, de boa, isso nem me pega mais, nem me afeta mais. Por quê? Porque você já passou por tanto lixamento, queridos, né? Que hoje é suave. Não, de boa. Aí você olha para os irmãozinhos, às vezes, gritando, porque a lixa está grossa ainda. Você fala, ixi, fica de boa, uma hora para. Uma hora passa, uma hora vai ser mais tranquilinho. Então, queridos, assim como uma madeira bruta, ela precisa ser lixada para revelar a sua beleza, Deus, Ele nos molda por meio de desafios. Então, se você tem um desafio, queridos, dê glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, todo mundo tem um desafio nesse lugar. Se você tem um desafio, queridos, é uma oportunidade de extrair a tua beleza. É uma oportunidade de algo bom sair de dentro de você. Daqui um pouco você vai ver, você vai falar assim, caramba, mas então eu sou uma madeira daquelas, né? Porque haja lixa. Quanta lixa tem passado aqui, cara, meu Deus do céu. Não se preocupe, queridos. Vai chegar a hora que você vai falar assim, nossa, que lindo. Que beleza, né? É processo, gente. Deus, Ele nos molda por meio dos desafios. E esse processo, ele pode ser desconfortável. Amém, queridos? Mas ele é essencial para refinar o nosso caráter. Queridos, lixas, vinda da parte de Deus, moldam o nosso caráter. As pessoas são transformadas, elas são mudadas, elas são melhoradas. Amém, queridos? Tem pessoas melhoradas nesse lugar? Amém. Mas ainda tem bastante coisa aí, tá bom? Pastor, tô louco? Caramba. Cara, dê glória a Deus. Sinal que Deus quer extrair o teu melhor. Sinal que Deus está trabalhando, queridos, para te colocar num lugar aonde, aquelas peças de qualidade, aquelas peças que possuem beleza podem estar. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Não é qualquer coisa que chega em determinados lugares. Não é qualquer pessoa que vão estar em determinados lugares. Mas isso não significa que eu não posso estar. Significa que talvez eu não passe por aquele processo, porque é árduo. É difícil, eu vou chutar o balde, eu vou xingar Deus, vou culpar Deus, vou sair correndo, não quero mais. Passe pelo processo. O processo vai desenvolver algo em você. Você vai ver que você vai olhar para trás e você vai falar assim, nossa, cara, se eu tivesse que passar por isso hoje, eu faria diferente. Não sei se você já parou e já pensou assim, sabe? Mas quantas coisas, queridos, que a gente escolheu, né? Que a gente decidiu, que a gente falou, que a gente fez, que hoje, se você pudesse viver isso de volta, você faria de uma forma diferente. Faria. Algumas sim, outras não. Né? Faz parte de um desenvolvimento, de um crescimento. Então, queridos, a gentileza, ela pode ser desenvolvida através de pessoas que se opõem a nós. Quem aqui já teve alguém que se opôs a você? Cara, isso é uma lixinha, amém, queridos? Amém? Não olhe para o lado agora. Né? Queridos, 2 Timóteo 2,25, ele instrui a corrigir com mansidão aqueles que discordam. Ele fala, trate com amor, na esperança de que essas pessoas encontrem a verdade, ou que a gente encontre. Porque às vezes, queridos, é tudo lindo, tudo maravilhoso, enquanto você está concordando. A partir do momento que você não concorda mais, você se torna a oposição. Você se torna um inimigo. Você se torna alguém, né, uma persona non grata. Por quê? Porque você não concorda mais. E queridos, é possível que não concorde, né? Vamos lá, às vezes eu gosto de usar uma camisa, o outro gosta de usar uma camiseta, isso é motivo para brigar? Sim ou não? Não é. Só que eu tenho que ter mansidão para poder colocar as coisas com amor, com gentileza, né? Com gestos que Deus faria para mim. Queridos, casamento, é normal não concordar.
É normal, você estar dentro de casa e de repente assim... O que você faz? Eita, vai lá, já chuta o balde, já quebra tudo, né, cara? Já sai dando coice, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? Sim ou não? Agora, se a gente tem esse espírito, né? Ou melhor, se a gente tem essa característica do espírito em nós desenvolvida, cara, sabe o que você vai fazer? Respirar, né? Não concordo, respira. Ah, mas continuo não concordando, respira mais um pouquinho. Mas continuo não concordando, continue respirando, né? E não fala nada. Na hora que você tiver amor suficiente para você responder, você responde. Porque a primeira característica do fruto é amor. A primeira que ela vem nessa relação ali é amor. Então, cara, eu vou responder com amor. Só que eu preciso ter essa mansidão. Preciso ter esse... Calma, vou ser gentil. Vou responder assim com zelo, com cuidado. Às vezes, cara, a gente descarrega tudo na outra pessoa e a gente se sente bem, mas a gente não olha o que a gente fez com a outra pessoa. Cara, isso é ser manso? Não, isso é ser egoísta. Isso é ser egoísta. Eu estou pensando só em mim. Eu estou pensando em ficar bem. O que importa é eu ficar bem. Tá aí a outra pessoa. E se essa outra pessoa está andando com você tantos anos? Tua esposa, teu marido, teus filhos, teus colegas. E às vezes a gente pega e pronto. Nossa, agora eu estou bem. Nossa, obrigado, porque você foi meu pinico. É isso que a gente faz muitas vezes. E não se preocupa com quem está do outro lado. Se preocupa exclusivamente com nós, apenas com nós. E sabe, a palavra que identifica esse tipo de atitude é egocentrismo, é egoísmo. É quando eu penso exclusivamente em mim e não penso nas outras pessoas. Só que pessoas que desenvolvem fruto do Espírito, queridos, elas começam a pensar nos outros, elas começam a olhar para as outras pessoas. E se fosse eu no lugar? Elas começam a ter empatia pela vida das pessoas. Elas começam a se preocupar, sabe? Não colocar as pessoas no lugar de Deus na sua vida, queridos, mas amar as pessoas, exercer mandamento de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é um exercício, é algo que se desenvolve trabalhando, porque senão, queridos, a gente está realmente, sabe, sendo, às vezes, queridos, aquela pessoa, né, nociva à vida dos outros irmãos que caminham ao nosso lado, das pessoas que estão dentro da nossa casa, a nossa família. Nós nos tornamos pessoas assim. Aí também tem outro ponto, sabe, que pode ser desenvolvido, né, que desenvolve mansidão na gente. Falhas alheias. Como assim, pastor? 1 Pedro 3,9, ele nos exorta a não retribuir mal com o mal, mas responder com bênção. Ele fala, abençoa, o irmão falhou, queridos, falhou com você? Já pensou em abençoar essa vida? Ah, não, meu Deus. Já pensou em liberar palavras de bênção sobre essa vida? Queridos, você está desenvolvendo mansidão. Quando você consegue olhar para alguém que falhou com você, alguém que errou com você, e você dobrar o teu joelho, Senhor, abençoa fulano, protege ele, guarda a vida dessa pessoa, dá a essa pessoa uma chance de se arrepender, ou de se consertar, ou mostra para mim que talvez eu que esteja errado. Mas, queridos, eu estou olhando com olhos de amor. Por quê? Porque eu desenvolvi mansidão na minha vida. E aquilo está sendo trabalhado em mim a ponto de eu parar. Você consegue baixar um pouquinho o volume, só um pouquinho? Aquilo está desenvolvendo algo em mim a ponto de me deixar, cara, sabe, mais controlado. Não é verdade, gente? Porque o descontrole é mal, né? Assim como o pecado é mal, o descontrole também. A gente vai falar no culto de domingo que vem sobre o domínio próprio, né? E tudo isso está ligado, queridos, uma coisa está ligada na outra.
Se eu não tenho domínio próprio, queridos, eu não sou uma pessoa mansa. Se eu não sou uma pessoa mansa, eu não sou uma pessoa boa. Se eu não sou uma pessoa boa, eu não faço bem. Se eu não faço o bem, eu não sou amável. Se eu não sou amável, eu não sou longânimo. Se eu não sou longânimo, eu não tenho alegria. Se eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Se eu não tenho paz, eu não desenvolvo amor. Entenderam? Frutos do Espírito, irmãos. Mas eu preciso trabalhar isso, para que isso seja uma realidade, uma verdade na minha vida. Queridos, correção. Quem aqui já foi corrigido? É bom ser corrigido? Não é bom ser corrigido, né? É ruim ser corrigido, né? E às vezes a gente faz caras e bocas quando a gente está sendo corrigido, né? Sim ou não? Faz careta, né? Porque está sendo corrigido. Porque quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta de ser corrigido. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios 4,13, coloca para mim lá. Provérbios 4,13. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios, gente. Agora coloca para mim Provérbios 13,13. 13:13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, abençoado. Queridos, o que isso aqui está dizendo, gente? Ele está falando assim a importância de guardar a instrução, a importância de guardar aquilo que está sendo te ensinado. Mostra, Provérbios 13:13 mostra que respeitar conselhos leva ao sucesso. Então, queridos, quando eu sou uma pessoa que ouve mais do que fala, as chances de eu fazer as coisas certas são maiores. São muito maiores. Quem aqui tem 2 ouvidos? Quem tem uma boca? Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Por que será que Deus nos deu 2 ouvidos? Para que a gente ouça mais. E por que uma boca só? Porque a gente fale menos, né? E por que a gente tem o costume de falar mais do que ouve? Né? Às vezes as pessoas estão querendo nos ensinar, estão querendo nos corrigir, estão querendo nos instruir, e a gente, não, pare, ouça, né? Preste atenção no que está sendo falado, respira, processa, aí depois fala, né? Quantos de nós assim nos comportamos, queridos, como, tipo, não generalizando, tá bom? Os adolescentes que me perdoem, tá? Não estou querendo, né, direcionar nada, nenhuma responsabilidade. Mas geralmente o adolescente ele tem a tendência de falar eu que sei. Sim ou não? Eu falava isso quando eu era. E fui teimoso, cresci, fui jovem e tal, e fui teimoso. Eu é que sei. Meu pai vinha me corrigir. Não, pai, tu é velho. Tu é velho, é careta, né? Ultrapassado, eu que sei. Porque eu sou mais atualizado, tenho mais recursos. Mas, queridos, eu que sei é uma das frases mais perigosas que a gente diz. Porque o dia que a gente parar de falar eu que sei e perguntar para Deus, ou falar para Deus, tu é que sabes, Pai, as coisas começam a mudar para o nosso lado. As coisas começam a mudar, fazer diferente, começa a ser diferente. Tu é que sabes, Deus. Poxa, está maior BO, Pai, tu que sabes. Tem que passar por esse BO, eu vou passar. Tem que enfrentar este vale, eu vou enfrentar. Tem que passar por essa tempestade, eu vou passar. Tu é que sabes, sem murmuração. Porque a gente tem a tendência de ficar murmurando, queridos, de ficar, ai meu Deus, isso, aquilo, aquele outro. E a gente sempre começa com a palavra, ai meu Deus. A gente tem que tirar isso, parar com isso. A gente tem que olhar de uma maneira diferente para as dificuldades, porque as dificuldades são processos nas nossas vidas. E elas podem sim nos levar a lugares melhores. Claro que ninguém gosta de passar por dificuldade, gente. Ninguém gosta de passar por problema.
Mas pergunta para Deus: Senhor, o que eu tenho que aprender com este problema? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Aonde o Senhor quer me levar diante, com esta situação, ou através dessa situação? Aonde o Senhor quer me colocar? Porque isso vai fazer a diferença, isso vai desenvolver algo nas nossas vidas. Então, queridos, correção é bom. Amém, queridos? A mansidão, ela não significa ser um capacho para os outros. Porque às vezes, não, ser manso é ser capacho, não significa, queridos. Mas simplesmente permitir que Deus controle a nossa força. Porque assim, às vezes a gente sabe que tem força suficiente para passar por cima. Mas a gente não vai passar porque Deus não mandou. Deus não falou. A gente não vai fazer. Porque Deus está controlando a minha força. Ontem eu falei assim, a gente estava tendo um momento aqui e trouxe uma coisa, Quem já ouviu assim, irais, mas não pecais? Já ouviram? A Bíblia diz isso, irais, mas não pecais. E às vezes a gente acha que o pecais está relacionado, quando eu iro, a sentar a mão na cara de alguém. Não sentei a mão na cara de alguém, então eu não pequei. Sim ou não? Não. Não. Porque se você irou e desejou no teu coração mal para aquela pessoa, você pecou. Se você irou e amaldiçoou, você pecou. Se você irou e não sentou a mão na cara dela, glória a Deus, mas desejou que ela morresse, desejou coisas ruins, você pecou. Então, queridos, irai e não pecais, é irai e colocar diante do Senhor a tua força para que Ele desenvolva mansidão em você, para que Ele possa te ajudar a se controlar, para que Ele possa te trazer paz, te trazer alegria diante daquela situação. Porque muitas vezes a gente está falando, recitando a Bíblia, para justificar coisas que a gente está fazendo errado. E a gente não pode usar a Bíblia para justificar o erro. Erro é erro, gente. O erro, ele só tem que nos mostrar uma coisa: Pai, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu falei, eu vou me arrepender, vou voltar. E arrependimento, queridos, é mudança. Arrepender-se é mudar. Então eu sei que a determinada situação não está de acordo com aquilo que Deus espera de mim. O que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou trabalhar para mudar, vou me esforçar para mudar. Vai ser fácil? Não, mas eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar, eu vou fazer o que for necessário para fazer isso acontecer. Queridos, 2 Timóteo 2, 25 a 26, ele diz: aqueles que se opõem a ele devem ser instruídos com mansidão, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, que eles recuperem o bom senso e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus quer resgatar e restaurar aquelas pessoas que foram desamparadas, que caíram na armadilha de Satanás, que caíram na armadilha do diabo. E Satanás, ele deseja o quê? Destruir as suas vidas. Mas Deus quer trazer cura, Deus quer trazer esperança, e Deus quer resgatá-los com gentileza, com amor. Deus quer trazer de volta, gente. E Deus quer usar a mim e a você para que isso seja possível. Mas como isso vai ser possível se nós não desenvolvermos as características do Espírito em nós? Como isso é possível, queridos, se nós não manifestamos isso, queridos? Se nós manifestamos mais a obra da carne do que o fruto do Espírito. E a gente pode falar que é crente, a gente pode falar que vai na igreja, a gente pode falar o que quiser, queridos. Só que as nossas atitudes dizem sobre nós, falam sobre nós. As nossas atitudes, queridos, escrevem cartas a nosso respeito. E a gente precisa cuidar disso, para que a gente não seja pedra de tropeço. Não só para nós, mas às vezes, queridos, para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes para a nossa própria família, às vezes para os nossos amigos, às vezes para as pessoas que nos cercam. Então nós precisamos sim trabalhar para desenvolver essas características do Espírito em nós. E como isso é possível, queridos? Permanecendo em Cristo, andando com Cristo, orando com Cristo, chamando Cristo para fazer parte da sua vida. Ter Cristo no teu dia a dia, ter Cristo, queridos, em todo momento que você está inserido.
Se você está inserido em algum lugar, está entrando em algum lugar onde Jesus Cristo não pode entrar, então, queridos, você já sabe que aquele lugar não é um lugar para você. Você já sabe disso, então, cara, faz uma escolha. Fala, ô Cristo, fica aí fora que eu já volto. Assim? Não, opta por estar com Ele, por caminhar com Ele, para que Ele desenvolva isso em você. Qualquer um de nós, queridos, pode se encontrar precisando da gentileza de Deus vindo ao nosso socorro. Qualquer um de nós pode se encontrar e se deparar de repente, queridos, com a necessidade da gentileza do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, mas eu estou tantos anos na igreja, isso não quer dizer nada, irmão. A Bíblia diz que aquele que está de pé vigia para que não caia. A Bíblia diz que quando nós diminuímos é que Ele cresce em nós. Então não é o tempo de igreja, não é o quanto você caminha dentro de uma igreja, mas é o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é intencional e é intenso. Porque é isso que vai mudar, isso que vai fazer a diferença do teu relacionamento com Jesus. E isso que vai desenvolver as características do fruto do Espírito em você, para que você possa suportar. Então, queridos, qualquer um de nós pode precisar a qualquer momento, e além de ajudar os outros, a mansidão, ela nos protege. Quando nós somos mansos, nós ajudamos as pessoas, mas a mansidão também nos protege. Gálatas 6, versículo 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ele está falando, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Mas tomem cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ei, ele está dizendo sempre alerta, irmão. Sempre alerta. Tem lugares, queridos, que eu não me permito mais frequentar. Por quê? Porque eu preciso estar alerta. E às vezes eu posso me estar num dia ruim, num dia mal, porque a gente passa pelos dias ruins. A gente passa pelo dia mal. E queridos, eu não posso nem um bombom de licor. Por quê? Porque um bombonzinho de licor, por mais que seja chocolate em volta do licor, ele vai ligar algo na minha mente que vai me levar a um histórico do meu passado que pode desencadear uma ferida grande dentro de mim. E por que eu vou brincar com isso, sendo que eu já caí nisso? Por que eu vou brincar com aquilo que eu sei que já me derrubou? Seria negligência da minha parte fazer isso, seria negligência da minha parte comigo, negligência da minha parte com a minha família, negligência da minha parte com os meus amigos, e eu como pastor com a igreja. Então assim, imagine, né, tá amarrado em nome de Jesus, né, declaro falência, mas a mensagem chegando, pastor Marcelo caiu. Olha o caos que seria. O caos que seria para a igreja. O caos que seria para mim. O caos que seria para minha esposa. O caos que seria para minha família. Então, queridos, eu preciso ficar forte. E como que eu fico forte? Na presença do Senhor. É na presença do Senhor, porque a Bíblia diz assim que quando eu sou fraco eu sou forte. Então eu chego com a minha fraqueza, com a minha limitação diante do Senhor e falo, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não consigo nem desenvolver isso. Eu não consigo ser manso, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria, eu não consigo nada dessas paradas. Ou seja, eu não sou nada sem Cristo. Então, amados, com gentileza, nós vamos trabalhar para restaurar, para ajudar aquelas pessoas que são pegas pelo pecado, aquelas pessoas que são, né, abraçadas pelo pecado, mas ao mesmo tempo nós devemos nos manter em guarda. Então tome cuidado para que você também não seja tentado. A Bíblia está dizendo isso, você está entrando em território perigoso. Entrando em território perigoso, então deixa a gentileza protegê-lo, sabe, de cair no pecado, de cair naquilo que te escravizou tantas vezes. A gente tem que cuidar. Cadê o louvor? Pode vir para cá. Queridos, mansidão não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza, mas é uma força controlada, é uma força submetida a Deus, é o reflexo do caráter de Cristo em nós. Mansidão é a manifestação do amor e a gentileza
que Deus usou para restaurar as nossas vidas, sendo manifesta através de nós para com a vida dos nossos irmãos, oferecendo isso para outras pessoas, dando para as outras pessoas, queridos, independente, queridos, da condição, independente. Tem gente, cara, que, se trombar, dependendo o estilo da pessoa lá na rua, atravessa para o outro lado da rua, como se fosse um bicho. Irmãos, o que a gente tem que fazer? Tem que amar, tem que estender a mão, tem que falar de Jesus, tem que oferecer o Senhor para essas pessoas. Assim como Ele nos trata com misericórdia, nós somos chamados a agir com mansidão diante dos outros. Precisamos, queridos. E às vezes, irmãos, sabe o que a gente está fazendo? A gente está pondo peso sobre a vida das pessoas. A gente está pondo, um peso que a gente não carregou, que Deus não colocou nas nossas costas. Um peso que Deus não pôs sobre nós. Um peso que Deus não usou. Uma medida que Deus não usou sobre as nossas vidas. Então a gente precisa liberar isso, tem que se desvincular disso. Não sei se vocês já ouviram esse termo, o irmão tem que pagar um preço. Cara, isso é muito pesado, irmão. Isso é muito pesado. Porque às vezes, queridos, a lixa que Deus usou com você não vai ser usada com o teu irmão. A lixa que Deus fez para esfolar as tuas costas, para extrair algo bom daí, não é a mesma lixa que vai ser usada com o seu irmão. Então você precisa entender, queridos, que o processo que Deus usou com você, não necessariamente é o mesmo processo que vai ser usado com outra pessoa. E às vezes a gente se coloca num lugar assim aonde, poxa, não, mas eu passei por um processo, eu paguei um preço federal para estar aqui, o irmão está chegando hoje, tem que pagar a mesma história. Eu falo, irmão, vai orar, vai dobrar teu joelho e vai orar, vai pedir para Deus direção, vai pedir para Deus, queridos, vai perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor deseja para mim e através de mim? Ame, ofereça amor, abrace, estenda a mão, ajude, às vezes, cara, quantas vezes a gente já falou, tamo junto, aí o irmão precisa de ajuda, o tamo junto, não virou em nada, sumiu, desapareceu. A gente tem que cuidar dessas coisas, queridos, porque se a gente está falando coisas nesse sentido, a gente precisa entender que nós precisamos honrar a nossa palavra. A gente tem que honrar a nossa palavra. A gente precisa cuidar de algumas coisas. Então, amados, assim como Deus nos trata com misericórdia, nós precisamos agir com mansidão diante das pessoas. Deus trabalha essa virtude em nós, seja por seu toque gentil ou por circunstâncias difíceis, moldando-nos com um artesão lixa a madeira bruta até que sua beleza oculta seja revelada. Ei, queridos, o que Deus deseja de você é revelar a beleza que está dentro de você. O que Deus deseja de você, queridos, é extrair o melhor daí de dentro. E às vezes, irmãos, a lixa vai ser um pouquinho mais grossa, mas esse é um trabalho de Deus. Quantas vezes eu já ouvia o termo, eu sou lixa na vida de fulano. Cara, sai fora, para com isso. Seja alguém que ama, seja alguém que oferece ajuda, seja alguém que conduz essa pessoa até a presença do Senhor e fala para o Senhor, Senhor, aqui está o meu irmão, cuida dele assim como o Senhor cuidou de mim, ajuda-o a caminhar contigo, assim como o Senhor me ajudou a caminhar contigo. Eu me lembro que o meu pastor, quando eu cheguei na igreja, ele falou assim, Marcelo, eu não vou te pegar no colo, não espere de mim isso, não espere de mim aquilo, não espere ser bajulado, não espere paninho, mãozinha na cabeça, não espere tapinha nas costas, porque não sou assim. Mas se você quiser conhecer Jesus Cristo, eu vou pegar pela tua mão e vou te levar até a fonte onde eu bebo dessa água. Se você quiser, você vai beber. E queridos, foi a melhor coisa que ele fez por mim. Foi a melhor coisa que ele fez por mim. Ele me levou na fonte, ele me deixou ali, diante da presença do Senhor e falou, ei Senhor, esse aqui é o Marcelo, esse é o Marcelo, precisa da tua ajuda, assim como eu preciso, só que daqui para frente, Senhor, eu vou estar aqui, se o Senhor precisar de mim, eu estou aqui, mas agora é o Senhor com ele. E o trabalhar de Deus, queridos,
O trabalhar de Deus nas nossas vidas é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que, cara, não vai sobreviver àquela situação. Às vezes a gente acha que, agora é o fim. Agora eu vou para a glória. Irmão, independente de ser um momento ou não ser um momento, esteja preparado para viver cada momento da maneira que Deus espera de você. Esteja preparado para você viver, queridos, o dia de hoje da maneira que Deus desejou que você vivesse. Então, se você não sabe como viver, pergunta para Ele: Senhor, como que o Senhor deseja que eu viva esse dia? Como que o Senhor deseja que eu passe por esse dia? Como que o Senhor deseja, Senhor, que eu passe por tudo isso que eu estou vivendo? Queridos, a verdadeira mansidão, ela nos permite alcançar os que estão distantes. Ela nos permite acolher os que erraram e restaurar os que caíram, sem arrogância, sem julgamento, mas com o mesmo amor que Cristo demonstrou por mim, demonstrou por você. E que nós possamos permitir então que Deus nos molde, para que nossa força esteja sob o controle de Deus, e nossa atitude seja um reflexo da sua graça. Que tanto eu quanto você possamos refletir a graça do Senhor, pois ao sermos mansos, não apenas restauramos vidas, mas também protegemos nosso próprio coração, queridos, da dureza e do orgulho. Quando nós somos mansos, queridos, os nossos corações, eles são tocados, os nossos corações são quebrantados, os nossos corações são transformados. E eu oro e peço a Deus que a mansidão, ela seja um fruto evidente em nossas vidas, que o Senhor traga transformação ao nosso redor, que nossas vidas possam glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, que as nossas atitudes exaltem a Deus. E que nós possamos ser instrumentos nas mãos dele, queridos. Instrumentos para que pessoas venham a conhecer Jesus Cristo. Teu papel é permitir que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Teu papel não é educar. Teu papel, queridos, não é transformar vidas. Esse papel é do Senhor. Esse papel pertence a Jesus, queridos. É Ele quem faz. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Não queira assumir um lugar que não é teu. Não queira se colocar num lugar que não é teu. Eu quero te convidar, queridos, a adorar o Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé e adorar o Senhor. Se você está aqui, com a gente essa noite, queridos, e Deus de alguma maneira falou ao teu coração, de alguma maneira tocou você. E se você quiser uma oração, eu vou estar aqui na frente, a pastora vai estar aqui na frente. É só você sair do teu lugar, vir aqui na frente, a gente vai orar por você. Mas eu quero te convidar a adorar a Deus nessa hora. Que você possa entregar a tua adoração ao Senhor. Que você possa, se necessário, pedir perdão a Deus. Se necessário, se quebrantar diante da presença do Senhor. Que a gente possa olhar para nós e nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender daquilo que nos afasta do Senhor, nos arrepender daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e a gente não tem feito. Que nós possamos nessa noite, queridos, sair daqui trabalhados, moldados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos sair daqui de uma maneira transformada, pedindo para o Senhor: Senhor, desenvolva em mim essa mansidão, desenvolva em mim essas características que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. Que Deus possa vir e te abençoar e falar com você nesse momento, assim como Ele já tem falado, assim como Deus já tem ministrado desde o início desse culto. Deus tem falado aos nossos corações. Mas eu creio, queridos, eu creio que a boa obra que Deus começou através dessa palavra hoje ainda não terminou, e Deus vai fazer até o final. Então, se você quiser uma oração, se você deseja receber uma oração, vem aqui na frente que eu e a pastora vamos orar por você. Pra que tanto orgulho, o homem está cego e não vê?
que é tão pequeno. Eu posso chegar onde ninguém chegou e ainda assim serei pecador. Me destrói, sou vaso, me faça de novo, me põe no mais alto lugar, no lugar mais alto, aos seus, no lugar mais alto, aos seus pés. No lugar mais alto, aos seus pés. Pra que tanto orgulho, o homem está cego e não vê que é tão pequeno. Eu posso chegar onde ninguém chegou e ainda assim serei pecador. Me destrói, sou vaso, me faça de novo, me põe no mais alto lugar, no lugar mais alto, aos seus pés. 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 Eu não preciso de honra, eu não preciso de glória. A minha honra é te servir, toda a glória é para ti. Seu nome está acima, acima de toda a terra. Acaso o servo dirá ao seu Senhor que ele fará? Eu não sou nada sem, eu não sou nada sem ti. 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 No lugar mais alto, aos seus pés. No lugar mais alto, aos seus pés. No lugar mais alto, aos seus pés. Oh, no lugar mais alto,
aos seus pés. Eu não preciso de honra, eu não preciso de glória. A minha honra é te servir, toda a glória é para ti. O seu nome está acima, é acima de toda a terra. Acaso um servo dirá ao seu Senhor que ele fará? Eu não sou nada sem, não sou Aleluia. nada. Eu não sou nada. Tu és santo, santo Deus. Pai, como essa canção diz, nós não somos nada sem Ti. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Pai, a permanecer. Nos ajuda, Pai, a seguir em frente. Ó Deus, muitos de nós nesse tempo precisamos, Pai, apenas seguir em frente. Apenas seguir, Deus. Feridas não serão cicatrizadas agora. Algumas feridas não serão curadas agora. Ei, igreja, preste atenção. Tem feridas que não vão ser curadas nessa estação. Tem feridas que você vai andar e vai sentir dor. Tem coisas que você vai ter que carregar ainda por um tempo. Mas confie, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Deus está te proporcionando um tempo novo. Deus está te proporcionando uma novidade por parte dEle. Mas às vezes você vai caminhar e teus pés vão doer. Às vezes você está tão calejado, mas tão calejado, que nem esperança existe mais dentro do teu coração. Mas Deus fala para você: ei, eu amei você. Eu amei você. E foi por este amor que Cristo foi naquela cruz. Pelo tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas, Cristo assumiu toda a responsabilidade. Cristo assumiu todo o pecado, toda a dor, todas as feridas. Ele levou com Ele naquela cruz. E o estar perto dEle, queridos, é o que nos cura, é o que nos liberta, é o que nos transforma. Tem coisas que só Deus vai poder fazer. Mas tem coisas, queridos, que não é Deus. Tem coisas que somos nós. Permanecer na presença do Senhor somos nós. Dizer sim para Deus é nós. Continuar com Deus é nós. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dores, das angústias, da ansiedade, é nós. Nós fazemos o esforço para continuar. Nós fazemos o esforço para permanecer. Nós fazemos o esforço para levantar, para orar, mesmo quando o nosso corpo não quer, mesmo quando a nossa mente não deseja. Nós fazemos o esforço para ir ler, mesmo quando nós queríamos estar fazendo outra coisa. Às vezes nós estamos tão cansados, às vezes nós estamos tão esgotados, que o que a gente menos quer é procurar o Senhor naquele momento. Mas eu te convido, irmão, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, dá mais um passo, vai mais um passo com Ele, permanece mais um pouco com Ele. Ele é fiel, queridos, para fazer. Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para completar. Ele é fiel para mudar, para transformar. Permanece, permanece, deixa Ele fazer. Deus está fazendo. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. E nessa oração, queridos, você convida Jesus Cristo para vir, para morar em você, para habitar teu coração. Você convida Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Talvez você nunca tenha feito essa oração, talvez você já tenha feito essa oração.
e deseja repetir, deseja afirmar mais uma vez. É um convite ao Senhor: Senhor, vem. A Bíblia diz que o Senhor, com a sua gentileza, Ele bate a porta. E Ele diz que se você abrir, Ele entrará, Ele ceará, Ele estará com a gente. Então eu quero te convidar, queridos, a fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus Cristo, colocando a sua vida diante da presença dEle. A Bíblia diz que se eu creio, então eu preciso de uma primeira resposta. Eu creio, porque se eu creio e confesso com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, então eu acesso a promessa do Senhor de me salvar, de me resgatar, de me redimir, de me aproximar de novo do meu Pai, do meu Senhor. E se você está aqui essa noite e deseja dar esse passo de fé, entregar a sua vida a Jesus Cristo, pedir para Jesus te ajudar, eu vou fazer uma oração e gostaria que você repetisse essa oração. Não precisa vir à frente, não precisa levantar sua mão, apenas fecha teus olhos, você e Deus, queridos. Esse momento é teu com Deus. Coloca as tuas mãos sobre seu peito e repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão, pelos meus pecados, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite eu entrego a minha vida a Ti, e declaro que Tu és o Senhor, Tu és o Salvador da minha vida. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, todos os dias, de voltar para o Senhor, de nos arrepender, de nos consertar contigo, de permitir, Senhor, a nossa aproximação, de nos permitir algo novo, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Queridos, se você está aqui nessa igreja hoje e você fez essa oração, nós temos o Ministério de Boas-Vindas. A Cris e o Antemar, eles estarão lá atrás. Se você sentir no teu coração e quiser, eu queria te convidar a passar ali atrás, deixar teu contato com eles, deixa teu nome lá, deixa um motivo de oração. Se você quiser conhecer uma das nossas células, eles vão passar o contato de alguém para que você possa, ou se você permitir, alguém entra em contato com você. Aí você fala, pede para alguém ligar para mim, pede para alguém entrar em contato comigo. A nossa intenção, queridos, é poder caminhar contigo, é te ajudar a encontrar esta fonte, este lugar onde você se alimenta, onde você bebe desta água, que a Bíblia diz que quando bebemos dessa água não sentimos mais sede. E ela está falando de uma fonte, de água viva, de algo que nos alimenta espiritualmente. Então eu quero te convidar a não ir embora sem passar ali, falar com eles, pedir, se for necessário, se quiser uma oração. E se você quiser trocar uma ideia comigo, trocar uma ideia com a pastora, às vezes precisa de um conselho, às vezes precisa só conversar, só desabafar, ou precisa de uma oração mesmo, queridos, fala com eles ali, eles vão marcar ali, vão dizer para você, marcamos um horário, vão passar o meu contato, vocês me mandam uma mensagem, a gente combina, a gente vai até vocês, a gente senta, a gente conversa. Nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para ajudá-los a chegar neste lugar aonde Jesus Cristo vai lhe oferecer, lhe proporcionar transformação. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração para a gente fechar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem nos oferecido ao longo, Pai, dessas ministrações. Tem sido algo especial, Pai, tem sido algo, Pai, que tem nos confrontado, sim, tem chacoalhado, sim, mas tem nos permitido, Pai, enxergar o lugar onde estamos e o lugar onde o Senhor deseja que estejamos.
Muitas vezes, Pai, nós vemos esse lugar, sabemos que precisamos sair, mas não temos a força necessária para dar o primeiro passo. Então, Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a dar este passo. Ajude-nos, Deus, a caminhar na Tua direção. Ajude-nos, Deus, a encontrar o Senhor. Eu oro, Pai, por cada família que aqui está, por cada pessoa que aqui está, pedindo ao Senhor que o Senhor os guarde, os proteja, que o Senhor dê do Senhor a eles. E eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que nós como igreja falhamos, todas as vezes que nós como igreja, Pai, não amamos, não oferecemos, Pai, aqueles que estão chegando, aqueles que estão se aproximando do Senhor, o que deveríamos fazer. Te pedimos perdão, Pai, sabemos da nossa responsabilidade e peço a Tua ajuda para que a gente possa mudar, para que a gente possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos fortaleça nessa semana, o Senhor nos guarde, nos proteja, livra-nos do mal, ajuda-nos, Deus, a vencer, Pai, os nossos medos, as nossas angústias, aflições, que a gente possa romper, Pai, com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que nos escraviza. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, a Tua liberdade sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha com a Tua vontade, aquilo que é Teu, porque aquilo que é Teu, Pai, é bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Em nome de Jesus eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro, Pai, uma semana cheio da Tua presença, cheio, Pai, da Tua experiência, de experiências contigo, Deus, em nome de Jesus, 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 aleluia, glórias a Ti, Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome. Eu sei que a Sua graça é pra mim. Eu sei que a Sua bondade não tem fim. Que a Sua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Que a Sua graça nos ajude a entender a Tua vontade. Que a Sua graça desenvolva em nós cada característica, Pai, do fruto do Espírito em nós. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas atitudes. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba as nossas palmas, toda honra e glória a Ti, Senhor, aleluia. Amém, amém. Dá a mão para alguém bem bonito do teu lado. Glória a Deus, né? Quanta gente bonita, né, gente? Glória a Deus. Queridos, quero te convidar a fazer uma oração, né, a orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, sempre. Levante uma das tuas mãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Deus te abençoe poderosamente e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dos teus irmãos, abençoar a sua família e no nome de Jesus Cristo que Deus te faça manso. Amém? E que você receba a gentileza do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Queridos, só um recadinho antes de você ir embora. A Gi vai estar vendendo um negócio lá fora, lá atrás, né? O que é? Doce?
Doce. Se você gosta de doce, ela vai estar vendendo doce lá fora. E assim, eu preciso falar